Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuando, finalizando, coroa da santidade, reino sacramental. Terminamos esta sessão com o que talvez seja o ponto mais crucial, um ponto que abordamos em várias outras sessões em diferentes contextos, ao contrário das várias heresias dispensacionalistas e joaquimistas. Jesus deixa claro para Luísa que esta era implica no triunfo da igreja, não sua morte. Os sacramentos sendo recebidos finalmente com todo o seu poder realizado, não sacramentos terminando ou não sendo mais recebidos. Jesus diz a Luísa: o reino da minha vontade será o verdadeiro eco da pátria celestial, na qual, enquanto os abençoados possuem seu Deus como sua própria vida, eles o recebem em si mesmos, também de fora. Assim, dentro e fora de si, a vida divina que eles possuem é a vida divina que eles recebem. Qual não será a minha felicidade em me entregar sacramentalmente aos filhos do Fiat Supremo e em encontrar minha própria vida neles? Então minha vida sacramental terá seu fruto completo. E como as espécies são consumidas, não terei mais a tristeza de deixar meus filhos sem o alimento da minha vida contínua neles, porque minha vontade, mais do que acidentes sacramentais, manterá sua vida divina sempre com sua plena posse. No reino da minha divina vontade, não haverá alimentos nem comunhões que sejam interrompidas, mas perene. Mas não quer dizer que vai ter missa 24 horas e a gente participando da missa 24 horas. É a vida sacramental dentro da gente, tá? Tudo o que fiz na redenção não servirá mais como remédio, mas como deleite, alegria, felicidade e beleza, sempre crescentes. Assim, o triunfo do Fiat Supremo dará frutos completos ao reino da redenção. Embora Joaquim de Fiore tenha algumas ideias genuínas, seu erro principal foi de supor que a chamada era do Espírito viria e substituiria a era do Filho. De fato, como Jesus diz a Luísa, o oposto é verdadeiro. A era vindoura implica que o fruto completo da própria redenção finalmente está sendo produzido. Isso implica que os fiéis vão receber e serem os próprios sacramentos dele, não apenas como remédio para os doentes, como a maioria dos católicos agora os recebe, mas como alimento para os saudáveis, como um santo ainda hoje os recebe. Isso aí. Apressando o reino vindouro do desejo divino. Agora que temos uma leve ideia de quão gloriosa será a era vindoura, como ela realmente constitui o reino da divina vontade na terra como no céu, espero que todos os que leram até agora estejam ardendo com o desejo santo de acelerar sua chegada. Vamos todos garantir, portanto, que nunca permitimos que esse desejo fique estagnado em nossos corações. Em vez disso, vamos sempre agir de acordo com isso. Grande parte do esforço envolvido para acelerar a vinda do reino da era da paz é a mesma envolvida em ser um novo evangelista do terceiro Fiat. Então eu incentivo qualquer pessoa que procure orientações mais práticas a voltar a esse capítulo, a fim de enobrecer ainda mais esse desejo de acelerar o reinado vindouro. Devemos considerar vários outros ensinamentos relacionados à era que Jesus dá a Luísa. A redenção e o reino da divina vontade são uma coisa única, inseparáveis uma da outra. Minha vinda à terra veio para formar a redenção do homem e ao mesmo tempo veio para formar o reino da minha divina vontade, a fim de me salvar, de recuperar os meus direitos que por justiça me são devidos como Criador. Agora, quando parecia que tudo tinha acabado e meus inimigos estavam satisfeitos por terem tirado minha vida, meu poder que não tem limites chamou minha humanidade de volta à vida, e ao ressuscitar novamente, tudo se juntou a mim, as criaturas, minhas dores, os bens adquiridos por eles, e como minha humanidade triunfou sobre a morte, minha vontade ressurgiu novamente e triunfou nas criaturas, esperando por seu reino. Foi minha ressurreição que me fez conhecer por quem eu era, e colocou o selo sobre todos os bens para os quais eu vim trazer para a terra. Do mesmo modo, minha vontade divina será o selo duplo, a transmissão em criaturas do seu reino que minha humanidade possuía,
Mas ainda, já que foi para as criaturas que eu formei esse reino da minha vontade divina dentro da minha humanidade, por que não dar então? No máximo será uma questão de tempo. E para nós os tempos são um ponto único. Nosso poder produzirá tais prodígios, esbanjando ao homem novas graças, novo amor, nova luz, que nossas habitações nos reconhecerão e eles mesmos, por sua própria vontade espontânea, nos darão domínio. Assim nossa vida será colocada em segurança, com todos os seus direitos sobre a criatura. Com o tempo você verá o que o meu poder sabe fazer e pode fazer. Como pode conquistar tudo e derrubar os rebeldes mais obstinados? Quem pode resistir ao meu poder? De modo que, com um único suspiro, eu bato, destruo e refuto tudo como melhor, por favor? Portanto, você ore e permita que o seu grito seja contínuo, que o reino do Fiat divino venha e sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Jesus está nos pedindo que nosso choro seja contínuo, nosso clamor pelo reino. Devemos ter tanto desejo por este reino que não podemos suportar parar de implorar a Deus por ele. E como imploramos a Deus por isso? Pela petição principal da oração do Senhor, Pai Nosso. Seja zeloso ao orar o Pai Nosso cada dia, recitando, acelerando a vinda do reino. Jesus disse a Luísa: há quem rega-se a semente para fazê-la crescer. Cada Pai Nosso recitado serve para regá-la. Existem minhas manifestações para torná-lo conhecido. Tudo o que é necessário são aqueles que se ofereciam para ser os principais, e com coragem, sem temer coisa alguma, enfrentando sacrifícios para torná-lo conhecido. Então a parte substancial está lá, a maior está lá. O menor é necessário, isto é, a parte superficial. E seu Jesus saberá abrir caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de tornar conhecida a minha vontade divina no meio do povo. Jesus aqui diz a Luísa que a única coisa necessária para causar a chegada deste reino glorioso são as pessoas que serão os inabaláveis corajosos cordeiros de sua vida. Todo o reino já está formado. Jesus já fez a parte mais difícil com Luísa décadas atrás. Tudo o que precisamos fazer agora é colher os frutos, mas o que é necessário são pessoas como você, verdadeiros, puros, que querem de verdade que o reino da divina vontade venha e faça da sua vida ser o reino hoje. Entendeu? Você tem que fazer da sua vida ser o reino hoje para trazer esse reino da divina vontade. Além disso, apressando a vinda do reino é o esforço mais nobre que se pode empreender, completamente imune aos vários motivos ocultos que tantas vezes se infiltram em muitos outros empreendimentos sagrados. Jesus disse a Luísa que ao fazer isso, você não busca nada por si próprio e gira repetidamente, perguntando repetidamente, pedindo que a divina vontade seja conhecida na terra e que ela domine e reine e faça o que é necessário para isso. Nenhuma sombra do que é humano entra nisso, nem qualquer interesse seu pessoal. É a oração e o ato mais santo e divino. É a oração do céu, não da terra, e portanto a mais pura, a mais bela e a invencível, que encerra apenas o interesse da glória divina. Devemos mostrar a Deus que queremos este reino, para que sua doação consista em responder às nossas orações ardentes. Jesus disse a Luísa: se um rei ou um líder de um país deve ser eleito, há quem incite o povo a gritar: queremos tal e tal rei ou tal e tal como líder de nosso país. Se alguns querem uma guerra, eles fazem o povo gritar: queremos guerra. Não há uma coisa importante que é feita em um reino para o qual alguns não recorram às pessoas do povo para fazê-los gritar e até tumultuar, de modo a não se dar uma razão e dizer: é o povo que quer isso. E muitas vezes, enquanto o povo diz que quer alguma coisa, não sabe o que quer, nem as consequências boas ou tristes que virão. Se eles fazem isso no mundo baixo, mas muito eu. Quando devo dar coisas importantes, bens universais, quero que os povos inteiros me peçam por eles. E você deve formar esses povos, primeiro, divulgando todos os conhecimentos sobre o meu Fiat divino, segundo, andando por toda parte, movendo o céu e a terra para pedir o reino da minha vontade divina. Jesus nos dará este reino, mas ele está esperando pelo momento em que sua doação pode realmente ser considerada uma resposta amorosa
a um pedido sincero dos seus amados filhos, para que não seja de forma alguma uma imposição. E se você nunca desistir, Jesus não saberá como negar o que você procura. Isso mesmo. Firmeza, fidelidade, inabalabilidade do bem e impedir o bem conhecido podem ser chamados virtudes divinas, não humanas. E, portanto, seria como negar a nós mesmos o que a criatura pede de nós. Jesus disse, né? A firmeza em perguntar é a garantia de que o presente é o céu, e pedir o reino da minha vontade divina para todos é o prelúdio de que outros possam receber o grande presente do meu supremo Fiat. Portanto, continue repetindo e não se canse. Jesus até descreve este nosso apelo para acelerar a vinda do reino como uma nobre e gloriosa luta em que nos envolvemos com ele. Essa é a linguagem altamente mística e simbólica, mas se a abordarmos corretamente é edificante e útil. Vamos então ler como Jesus descreve essa luta para Luísa, para que possamos nos envolver melhor nela. Juntamente com vocês, com vocês lutam com toda a força contida nos céus, no sol, na água, no vento, no mar. Todos eles batalham em mim. Eles fazem isso comigo para me fazer render o reino do divino Fiat. Eles fazem isso com criaturas com as armas que cada coisa criada tem em seu poder, para fazê-las se renderem ao reconhecimento da minha vontade, para que as criaturas possam deixar reinar com elas mesmas, como elas mesmas deixam a divina vontade reinar nelas. E querendo vencer, todos se colocaram como se estivessem em ordem para a batalha. E vendo que as criaturas resistem, querendo vencer por todos os meios, porque têm com eles a força daquela vontade que os anima e os domina. Com as armas que possuem, derrubam pessoas e cidades, com um império tal que ninguém pode resistir a elas. Você não pode compreender toda a força e poder que todos os elementos contêm. É tal que, se minha vontade não os mantivesse como contidos, a batalha seria tão acirrada que eles formariam um monte de terra. Agora, a força deles também é sua, portanto você circula no meio deles para colocá-los em ordem para a batalha. Deixe que seus atos, seu pedido contínuo pelo reino do Fiat Supremo, chame toda a criação para ficar em atenção. E minha vontade, movendo-se dentro dela, coloca todos os seus atos no ofício real, a fim de dar e ganhar seu reino no meio das criaturas. Portanto, é a minha própria vontade que luta contra a minha própria vontade pelo triunfo do seu reino. Então sua luta é animada por ele, que tem força suficiente e irresistível para vencer. Portanto, vá em frente e lute, pois você vencerá. E além disso, lutar para conquistar o reino do Supremo Fiat é a luta mais sagrada que pode existir. Isto é a batalha mais justa que pode ser travada na terra. Isso é tão verdadeiro que minha própria vontade começou esta batalha e essa luta ao formar a criação, e somente quando vencer completamente, então se renderá. Tudo isso é Jesus falando, tá? Você quer saber quando luta comigo e eu com você? Luto quando lhe manifesto os conhecimentos sobre o meu Fiat eterno. Em cada ditado, cada conhecimento, cada fax, cada cópia sobre ela é uma luta, uma batalha que eu faço com você para ganhar sua vontade, colocar você em seu lugar, ordenar você, que é criado por nós, e chamá-lo, quase por força de luta, na ordem do reino da divina vontade. E quando faço isso com você para subjugar a sua vontade humana, inicio-a no meio das criaturas. Inicio o reino no meio das criaturas, quando eu consigo mudar você. Jesus, quando ele consegue mudar você, colocar você na ordem, que ele deseja para as outras pessoas, ele inicia já o reino no meio das criaturas. Eu luto com você quando lhe ensino o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer para viver no meu reino, e a felicidade, as alegrias que você possuirá. Em suma, luto pela força da luz que meus conhecimentos contêm, luto por força do amor e pelos exemplos mais tocantes, de maneira que você não resista à minha luta. Luta por meio de promessas de felicidade e alegria sem fim. Minha luta é persistente e nunca me canso, mas para ganhar o quê? Sua vontade, e na sua, aqueles que reconhecerão a minha para viver no meu reino. E você luta comigo quando recebe meus conhecimentos e, colocando-os em ordem em sua alma, forma o reino do meu Fiat Supremo dentro de você, brigando comigo
né? Lutando com Ele, com Deus, junto com Ele, né? Você tenta ganhar meu reino, brigando comigo, você tenta ganhar meu reino a custo. Cada um dos seus atos realizados em minha vontade é uma luta que você faz comigo. Em cada rodada você realiza todas as coisas criadas para se unir a todos os atos que minha vontade divina faz em toda a criação. Você chama toda a criação a travar uma batalha para ganhar meu reino, movendo a minha própria vontade dominando em todas as coisas criadas. Então, como travar batalha com a minha própria vontade para estabelecer seu reino? É por isso que nestes tempos o vento, a água, o mar, a terra, os céus estão todos em movimento mais do que nunca, travando uma batalha contra as criaturas, à medida que novos fenômenos acontecem, e quantos mais ocorrerão, destruindo pessoas e cidades, porque nas batalhas é necessário se dispor a sofrer perdas, e muitas vezes também por parte do vencedor. Nunca houve conquistas de reino sem batalha, e se houve, eles não foram duradouros. Portanto, eu luto com você e você luta comigo. Essa luta é necessária para você ganhar o meu reino, e a mim para ganhar a sua vontade e começar a batalha no meio das criaturas, de modo a estabelecer o reino da minha suprema vontade. Eu tenho minha própria vontade, todo o seu poder, próprio poder, força e imensidade para vencer. Você tem a minha própria vontade à sua disposição, toda a criação e todo o bem que eu fiz na redenção a fim de lançar um exército formidável para travar uma batalha e vencer o reino do Supremo Fiat. Veja cada palavra que você escreve. Também é uma luta que você faz comigo, mas um soldado que se junta ao exército que deve vencer o reino da minha vontade. Portanto, esteja atento, meu filho, pois são estes os tempos de luta e é necessário usar todos os meios para vencer. Então, justamente isso que eu falei, que Jesus fala aqui nesse trecho, é exatamente o que eu falei ontem para uma pessoa. Estou falando esses dias com as pessoas. Que é agora, a luta é agora, a batalha é agora. A Liliane até falou ontem que é uma batalha, nós somos os guerreiros que estamos lutando uma guerra para trazer, para conquistar o reino na terra. Então, uma pessoa que eu ontem fiz um desafio para essa pessoa. Falei para ela assim, olha, você pode ser o triunfo do reino da divina vontade. Um triunfo muito importante do reino da divina vontade. Mas só que você não pode chegar nesse reino sem falar a sua verdade, sem você assumir a sua vida na divina vontade, com tudo que tiver que assumir, assumindo tudo, dizendo o que você está lutando todos os dias para viver esse reino, mostrando para as pessoas o seu processo de cura, de redenção, né, o seu processo de ordenação, de mudança, né, o seu desejo profundo, né, de que esse reino seja realidade na sua vida. Felicidade para você, na terra, hoje, agora. E você cobrar isso de Jesus todo santo dia. Eu falei para a pessoa, se você não fizer esse trabalho, não adianta. Né? É mais ou menos isso. Eu falei, você é chamado a ser o evangelista da divina vontade. Falei para essa pessoa, e ela está rezando, pedindo a Deus as confirmações. Mas aqui está a confirmação maior, não tem outra melhor que essa, para essa pessoa. Esse ensino incrível de Jesus que ele dá para Luísa não precisa de explicação, mas deve ser lido muitas vezes, pois cada leitura sucessiva fará com que floresça em seu coração o amor por participar dessa batalha épica e gloriosa para conquistar o reino da vontade divina. Então esse trecho é no dia 19 de fevereiro de 1927. Vou procurar. Saiba também que apressando a vinda do reino, você está entrando no mais santo e alegre empreendimento com os próprios santos do céu. Como bons amigos competindo em um esporte, você e eles estão se esforçando para ver quem pode fazer mais para acelerar a chegada deste reinado na terra. Quem pode fazer mais? Tá vendo? Pois as almas no céu querem esse reinado ainda mais do que as da terra, devido a este último, frequentemente sujeito a dúvidas e miopia. Jesus disse a Luísa, assim, a circular da terra ecoa o circular celeste. E o céu e a terra se movem, ocupando-se com o único propósito do reino da minha divina vontade. Parece que o céu e a terra dão as mãos e competem entre si para ver quem se apressa mais para preparar um reino tão santo. E este não é apenas o desejo ardente dos santos do céu, mas era o mesmo do próprio Jesus. Agora no céu e em seu tempo na terra, ele diz a Luísa, minha filha, como Deus, não existia em mim nenhum desejo no homem. Eu tinha meus desejos, se eu orava, chorava e desejava, era apenas para o meu reino,
o que eu queria no meio das criaturas, porque é a coisa mais santa. A minha humanidade não pode fazer nada menos do que desejar, querer a coisa mais santa, a fim de santificar os desejos de todos e dar a eles o que é santo e bem maior e perfeito para eles. E também ele diz: a primeira necessidade indispensável a fim de obter o reino da divina vontade é pedir com orações incessantes. Segunda necessidade, mais indispensável que o primeiro para obter este reino, é necessário saber que alguém pode tê-lo. Quem pode pensar em um bem, desejá-lo e amá-lo, se ele não sabe que pode obtê-lo? Ninguém. Se os antigos não soubessem que o futuro Redentor viria, ninguém teria pensado, nem rezado, nem esperado pela salvação, porque a salvação, a santidade daqueles tempos, estava fixa e centralizada na vinda do Messias, do futuro Salvador Celestial. Fora isso, não havia nada mais a ser esperado. Saber que alguém pode ter um bem forma a substância, a vida, o alimento desse bem na criatura. Aqui está a razão dos tantos conhecimentos sobre a minha vontade que eu lhe manifestei, para que se saiba que eles podem ter o reino da minha vontade. Quando se sabe que um bem pode ser possuído, são utilizadas artes e diligência, e os meios para obter a intenção são empregados. O terceiro meio necessário é saber que Deus quer dar a este reino. Isto estabelece os fundamentos, a esperança segura, a fim de obtê-lo, e forma os preparativos finais para receber o reino da minha vontade divina. Sim, Deus quer dar a este reino ainda mais do que queremos recebê-lo. Ele quer dar mais do que nós queremos recebê-lo. É isso que quer dizer aqui. Ele quer dar esse reino para nós mais do que a gente quer recebê-lo. Mas eu quero muito receber ele, porque eu fiz compromissos com esse reino. Vocês estão entendendo? Eu dependo desse reino para minha felicidade. Eu fiz um compromisso com esse reino. Eu não tenho outro objetivo a não ser esse reino. Se esse reino não vir, eu perco tudo o que eu sonhei, o que eu investi. Entendeu? Eu investi a minha vida, tudo o que eu sou e tenho nesse reino. Se esse reino não vir, imagina que vergonha que vai ser para mim. Então é mais ou menos isso. E todos que vão viver nesse reino, que querem esse reino, precisam investir a ponto de dar suas vidas para esse reino. Dar a sua vida em direção a esse reino. Se você não investir nesse reino, não ajuda o reino a vir. Precisa investir todas as fichas que você tem, tudo que você tem. Eu aqui nesse canal que eu estou fazendo, eu invisto tudo, eu lanço tudo nesse reino. Eu larguei o resto da minha vida para poder só viver para esse reino. Eu larguei coisas da igreja que eu fazia. Eu larguei tudo que eu fazia, para poder viver esse reino. Então, se eu perder, se esse reino não vir, entendeu? Então eu apresso o reino da divina vontade por causa disso. De eu precisar desse reino, de eu ter investido tudo nesse reino. Então, se tiver mais pessoas como eu trabalhando para esse reino da divina vontade, esse reino vai vir correndo. Mas se não tiver, e eu acredito, eu não tenho dúvida que Jesus ele faz questão de me dar todas as confirmações. Todas as confirmações. Ontem, quando eu fiz esse desafio para essa pessoa, a gente faz o desafio, mas fala, nossa, Jesus, é isso mesmo? É verdade mesmo? É isso mesmo? A gente fica assim, meio assim, é verdade mesmo, Jesus? Vai vir mesmo esse reino? Eu posso confiar? Tem gente que está vindo por causa de mim para esse reino. Então, eu não preciso ter medo, Jesus. Vai vir esse reino mesmo. Falei assim para Jesus essa semana. Falei, Jesus, não era só eu, agora tem mais pessoas dependentes desse reino, Jesus. Que estão dependendo desse reino para elas serem felizes. Para elas terem a felicidade que elas esperam, que elas vão largar suas vidas para viver esse reino. Elas vão dar sua vida inteira para poder esperar esse reino da divina vontade, Jesus, por favor. Misericórdia, Senhor Jesus, não ajude, não faça que esse reino não venha. Eu falei assim com Jesus essa semana. Eu falei, Jesus, é muito sério, eu tô mobilizando pessoas que estão querendo dar suas vidas para esse reino, Jesus. Então é muito importante, muito importante, o Senhor não pode falar comigo. Aí Jesus vai e manda um monte de trecho para mim da Bíblia, confirmando que esse reino vai vir, que não tem erro, Então, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, Eu tenho que agradecer muito a Deus. Só isso que eu tenho que agradecer.
Então é isso. Este não é apenas o desejo ardente dos santos no céu, mas é do próprio Jesus, agora no céu e em seu tempo na terra. Ele diz a Luísa: minha filha, como Deus, não existia em mim nenhum desejo. No entanto, como homem, eu tinha meus desejos. Se eu orava, chorava e desejava, apenas era para o reino que eu queria no meio das criaturas. Então ele quer mais, ele quer dar mais esse reino do que nós queremos recebê-lo, né? Isso que eu estava falando aqui. Deixa eu voltar onde eu estava aqui, peraí. Então Deus quer dar este reino ainda mais do que queremos recebê-lo. Agora, com todo esse esforço para acelerar a vinda do reino, é natural que esperar para ver os frutos seja difícil. Então, é natural que esperar para ver os frutos do reino seja difícil. Mas devemos nos lembrar de que, de certa forma, é mais difícil para Jesus, pois ele deseja isso ainda mais do que nós. E a dificuldade da espera é sempre proporcional ao desejo pela coisa pela qual está esperando. Jesus disse a Luísa: mas a minha maior dor é a espera contínua. Meus olhares estão sempre fixos nas almas, e vejo que minha criatura caiu em pecado, e espero que ela volte para o meu coração, para perdoá-la. E não havendo chegar, espero com o perdão em minhas mãos. Essa espera renova a minha dor e forma um tormento para mim, que me faz derramar sangue e chamas do meu coração em pedaços. As horas, os dias que espero, parecem anos para mim. Oh, quão difícil é esperar. Então, Jesus está sofrendo, imagine nós, né? Quão paradoxalmente refrescante essas palavras são para ouvir, pois todos nós estamos tão acostumados a ser lembrados que para Deus 1000 anos são como um dia. E de fato isso é verdade, mas essa não é a história toda. E quando ouvimos apenas esse relato parcial, somos tentados a ter pensamentos: oh, como é deprimente lembrar que Deus é atemporal e, portanto, não está sujeito a toda a minha impaciência inquieta em desejar o cumprimento de suas promessas. É melhor eu colocar isso em segundo plano. Não, de jeito nenhum. É isso que o Filho da Divina Vontade não faz. É melhor eu colocar isso em segundo plano, já que claramente não acontecerá tão cedo. Devemos perecer esses pensamentos, sabe? Esse pensamento não pode existir na pessoa. Se todo mês que passa sem o reino da divina vontade na terra parece um ano para você, então parece um milênio para Jesus. Pense em Jesus, não pense em você. Talvez não exista nada mais poderoso que possamos fazer para consolar o Sagrado Coração de Jesus do que pedir esse reino e viver nele hoje. E já viver comprometido com esse reino hoje, né? Vamos agora considerar alguns passos concretos que podemos tomar para acelerar sua vinda. Acima de tudo, sua pressa é uma questão de viver a vontade divina hoje e ser o novo evangelista do terceiro Fiat em geral. Veja o capítulo com esse título, né, de ser evangelista do Fiat, já tem isso aqui. Mas há também algumas medidas que podemos tomar que são direcionadas especificamente para a vinda do reino. Sempre que confrontado com o pecado, erro ou feiura, clame pela vinda do reino como uma justa lamentação sobre o que você está testemunhando, considerando a natureza do mundo hoje. Simplesmente adotar essa abordagem fará com que o seu choro seja contínuo como Jesus. Como ele pergunta para nós, lembre-se, como diz a Escritura, que Ló justo era, muito angustiado com a licenciosidade dos ímpios, pois pelo que aquele homem justo viu e ouviu enquanto vivia entre eles, ele foi atormentado em sua alma justa dia após dia em suas ações ilícitas. O chamado poder do pensamento positivo não é virtude, é cegueira espiritual. Ser pessoas alegres e pacíficas, como devemos ser como cristãos, como católicos, como filhos da vontade divina, não exclui ser apropriadamente consternado com o mal, quando o testemunhamos, desde que respondamos a essas situações com este apelo esperançoso ao reino. O que ele quer dizer aqui? Então vamos tentar entender. Sempre que confrontado com o pecado, erro ou feiura, clame pela vinda do reino, assim, como uma justa lamentação sobre o que você está testemunhando. Considerando a natureza do mundo hoje, simplesmente adotar essa abordagem fará com que o seu choro seja contínuo como o de Jesus, né, como ele pede para nós. Beleza, o chamado poder do pensamento positivo não é virtude, é uma cegueira espiritual, né, de achar que vai mudar as coisas por si próprias. Não vai mudar por si próprias, né? Ser pessoas alegres e pacíficas como devemos ser como cristãos, como católicos e como filhos da divina vontade. Não exclui ser apropriadamente consternado com o mal,
quando nós o vemos, desde que respondamos a essas situações com este apelo esperançoso ao reino. Né? Pedir o reino. Na hora que você vê coisa errada no mundo, essas mortes de Covid, pede o reino, pede o reino, pede o reino. É para isso que está acontecendo essas coisas na Terra, para a gente pedir o reino. Faça uma lista mental ou física das coisas com as quais você é tentado a se irritar no mundo moderno. Coisas a que você é frequentemente submetido, coisas que você vê na televisão, né? Esses caras, esses juízes aí pedindo para as igrejas serem fechadas, né? Que você deve ter ficado revoltado. Então, pede o reino, pede o reino, pede o reino. Talvez sejam coisas no seu bairro, no seu trabalho, no seu trajeto, no seu país. Comprometer-se firmemente a implorar a Deus pela vinda do reino toda vez que você for submetido. Jesus está fazendo de propósito isso aí. Todas essas coisas que está permitindo aí, essas coisas eu falei para Cíntia ontem. Eu falei, não adianta você ficar brava, não. Isso aí Jesus está fazendo de propósito para poder a gente pedir o reino, né? Sempre que for confrontado com bondade, verdade e beleza, clame pelo reino como uma bênção da vontade de Deus no que você está testemunhando e uma petição de que em breve vai acontecer a bondade, a verdade e a beleza de uma forma enorme na terra, né? E que venha a terra em toda a sua glória para que todos possam viver e ver. Transforme todas as cruzes da sua vida em apelos para a vinda do reino. Eu faço isso. Se não for a cruz, se não for a cruz, eu não poderei amar Jesus. Toda hora eu canto essa música. Cultive o solo, edificando o reino em quaisquer apostolados e obras de misericórdia que Deus o chamou. Embora, contrariamente às várias heresias da ascensão progressiva, por exemplo, teologia da libertação, esses esforços não geram o reino na terra. Eles são, no entanto, importantes preparativos, assim como um fazendeiro que lavra o solo sabe que o próprio trabalho, embora necessário, está radical e infinitamente sob o processo misterioso criado por Deus, nos quais uma semente se torna uma planta e dá frutos. Agora voltamos nossa atenção para nos lembrar da chegada garantida deste reino, para que o nosso zelo em apressá-lo nunca vacile. Então é isso, vamos deixar para depois, né, para mais o próximo vídeo, que está chegando esse reino e é uma garantia. Acho que é muito grande esse trecho, essa parte, então eu vou deixar para o próximo vídeo. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.